Revolta da Chibata, o Almirante Negro e o navio que disse não. No começo do século XX, o Brasil queria ser uma potência. Comprou da Inglaterra os mais modernos navios de guerra do mundo. Os encouraçados Minas Gerais e São Paulo. Eram símbolos de civilização, de progresso, de uma república que se imaginava moderna. Mas dentro desses navios, a modernidade tinha outro nome: chicote. A bordo, oficiais brancos de uniforme engomado tratavam os marinheiros como seus avós tratavam os escravos. E os marinheiros, quase todos negros, filhos ou netos de escravizados, eram recrutados à força. Muitas vezes, arrancados das ruas pela polícia, condenados à escravidão oficial na marinha. Eles ganhavam um salário de fome. Comiam comida estragada, dormiam em redes apertadas no calor dos porões. E por qualquer deslize que fosse, dormir no serviço, fumar num lugar proibido, olhar torto para um superior, recebiam chibatadas. Às vezes, até 250 de uma só vez. A República tinha abolido a escravidão em 1888. Mas no mar, a chibata ainda era a lei. O nome do homem que decidiu que isso tinha que acabar era João Cândido Felisberto. Marinheiro experiente, negro, alto, de fala calma e olhar firme. Ele conhecia cada centímetro daqueles navios. Conhecia também a dor dos açoites, a humilhação, a raiva que crescia no silêncio dos convéses. João Cândido não era um rebelde impulsivo, era um estrategista. Por meses, ele e outros marinheiros se organizaram em células secretas, assim como os malês fizeram em Salvador. Escolheram seus líderes, estabeleceram uma cadeia de comando e definiram uma data: 25 de novembro de 1910. Seus objetivos eram claros: fim dos castigos corporais, melhoria das condições de trabalho, anistia aos revoltosos. Nada de tomar o poder. Só aquilo que lhes era negado desde sempre: a dignidade. Mas a história tem dessas urgências. No dia 22 de novembro, um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas. A notícia correu os navios como fogo em palha seca. Os marinheiros decidiram: é agora ou nunca. Aquela noite, silencioso como sombras, tomaram o controle do Minas Gerais, do São Paulo, do Deodoro e do encouraçado Bahia. Os oficiais foram trancados em seus camarotes, os canhões dos encouraçados girados e apontados para o Rio de Janeiro, a capital da República. Mas João Cândido deu uma ordem que ninguém esperava: não atirar. Eles não queriam sangue. Queriam, sim, ser ouvidos. Uma carta foi enviada ao governo pelo fim da escravidão na Marinha de Guerra brasileira. O então presidente Hermes da Fonseca entrou em pânico. Os navios mais poderosos do país apontavam seus canhões para a capital. O Congresso foi convocado às pressas. Debaixo da mira dos canhões e da pressão popular, os parlamentares aprovaram em tempo recorde a abolição dos castigos corporais e a anistia para os revoltosos. No dia 26 de novembro, os marinheiros entregaram os navios. A revolta havia vencido. Mas os senhores de terra e os oficiais da marinha nunca perdoariam. Dias depois, o governo violou a anistia. Centenas de marinheiros foram expulsos da marinha. João Cândido e outros líderes foram presos, torturados e condenados a trabalhos forçados na extração da borracha no Acre. Na madrugada de 24 para 25 de dezembro, véspera de Natal, os presos foram amontoados no convés do navio. Um a um foram fuzilados e jogados ao mar. Os oficiais amarraram garrafas vazias aos corpos para que não boiassem, para que desaparecessem no fundo do oceano. Ficou conhecida como a Noite das Garrafadas. João Cândido sobreviveu, foi um dos poucos, mas nunca mais voltou a ser o mesmo.
Liberto, mas marcado, João Cândido voltou ao Rio. Viveu na pobreza vendendo peixes na praia. Morreu em 1969, quase esquecido, em plena ditadura militar. A Marinha nunca admitiu o massacre. A história oficial o chamou de motim, insubordinação, desordem. Mas o povo negro, os trabalhadores do porto, os pescadores da Bahia nunca esqueceram. Em 2012, mais de 100 anos depois da revolta, João Cândido foi finalmente inscrito no livro dos Heróis da Pátria. O Almirante Negro ganhou um lugar, ao lado de Tiradentes e de tantos outros que lutaram pela liberdade. A revolta da Chibata nos ensina que a dignidade não se implora, que ela se toma. Nos ensina que o racismo não é um resquício do passado. É uma estrutura que a República herdou da escravidão e nunca quis enterrar. E nos pergunta: quantos João Cândidos ainda estão por aí, esperando a sua hora de dizer basta? O jornalista Edmar Morel escreveu: a revolta da Chibata expôs a chaga do racismo e da exclusão social na instituição que deveria defender a pátria. E nós, hoje, podemos dizer: a pátria que não defende seus filhos não merece canhões, merece memória, merece justiça, merece que a gente nunca esqueça o Almirante Negro e os homens que em uma noite de novembro apontaram os seus canhões para a cidade e disseram: somos livres, mesmo que nos matem a todos. Pelo fim da escravidão na Marinha de Guerra Brasileira, Carta dos Revoltosos, 1910. João Cândido Felisberto, Almirante Negro, inscrito no livro dos Heróis da Pátria, em 2012.